Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a história que estávamos contando domingo passado. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui junto comigo domingo passado, nós falamos sobre Jesus ser o maior de todos os professores, o melhor de todos, e sobre as multidões a quem ele ensinava e sobre as boas coisas, grandes lições de vida que ele ensinava. Lições essas que está na Bíblia. Todas as lições, tudo aquilo que Jesus ensinava ao povo, às multidões e aos discípulos estão na palavra dele, na Bíblia. E entre tantas lições que nós aprendemos, sobre a misericórdia, sermos misericordiosos com as outras pessoas, em fazermos o bem, ajudarmos o nosso próximo, porque assim também receberíamos misericórdia do nosso Pai. Também sobre sermos pacificadores, em promovermos a paz, em procurarmos sempre fazer as coisas de forma a não criar problemas, não fazer fofoca, não criar brigas, não incentivar brigas, mas procurar sempre incentivar a amizade, a união entre as pessoas e não sermos motivo de problema, motivos de confusão aonde nós estivermos, mas sermos sempre bênçãos. Então eram esses os ensinamentos que Jesus dava sobre o comportamento das pessoas, sobre a forma de agir com as outras pessoas e assim sermos felizes. Porque a nossa felicidade, ela não está nas coisas. A nossa felicidade está nas nossas atitudes. É muito bom ter uma boa casa, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ter brinquedos, é muito bom ter as coisas. Mas a felicidade mesmo, a paz no coração, não está nas coisas. As coisas trazem satisfação, mas não felicidade. A felicidade está naquilo que está dentro do teu coração, dentro da sua mente. Aquele que tem a Deus, aquele que tem Jesus em seu coração, esse encontra paz, esse encontra amor um pelos outros e consegue viver com tranquilidade, consegue viver cheio de amiguinhos, consegue viver bem na sua casa, vai bem na escola, consegue viver bem com a sua família e enfrentar todas as dificuldades que vêm, né, criançada? Porque quantas coisas a gente passa de difícil. Olha agora que não dá para sair muito, não dá para brincar muito na rua, não dá para encontrar muito as outras crianças, mas quantas coisas boas ainda podemos fazer, porque agora a gente pode ficar mais com o papai e a mamãe, vocês podem ficar mais com os irmãozinhos e aprender a ter um bom relacionamento sem ficar brigando, porque às vezes fica muito dentro de casa, mas Jesus ensina tudo isso, como a gente viver bem, viver em paz com as pessoas. E agora tá um ótimo teste, né? Ficando sempre dentro de casa, não podendo sair muito, tá um teste maravilhoso para a gente aprender a conviver bem com as pessoas. E aqui eu coloquei novamente essas figuras para a gente só lembrar que Jesus ensinava em todos os lugares. Ele ensinava nas praias, ensinava nos montes, ele ensinava na sinagoga, que eram as igrejas de antigamente, ele ensinava até dentro da casa de alguma pessoa, se alguém o convidasse para ir até lá. E aqui nesse caso, Jesus estava num monte, ensinando os seus discípulos e a multidão. E hoje nós vamos falar sobre mais uma coisa que Jesus ensinou, muito linda e muito importante, que é a oração. Jesus ensinou como orar. E ele ensinou uma oração, ele deu um modelo de oração muito linda, que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou tirar aqui um pouquinho essa multidão de pessoas e crianças, os discípulos de Jesus que ajudavam ele a pregar a palavra e ensinar as outras pessoas. E vou colocar aqui a oração que Jesus ensinou. E ele ensinou essa oração por 3 motivos muito importantes. Primeiro, ele ensinou essa oração para que a gente soubesse para quem a gente deveria orar. Para quem? Para quem a gente deveria pedir. Segundo motivo muito importante, ele ensinou essa oração para a gente saber o que devemos pedir, o que a gente pode pedir. E em terceiro lugar, ele ensinou essa oração para que nós soubéssemos por que devemos pedir, por que devemos orar e por que devemos pedir.
E a oração é conhecida, eu acho que vocês já ouviram. E nós vamos orar junto. Eu vou colocar bem pertinho da tela, porque as letras não ficaram muito grandes. Eu vou pôr bem pertinho da tela. Quem já sabe ler, vai ler junto comigo. Eu vou lendo e vocês vão lendo junto comigo, certo? Vamos fazer essa oração juntas. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para vocês. E subir um pouquinho assim, vamos lá? A oração é essa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração está em Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 a 13. Embora a letra não esteja tão grande, mas eu vou deixá-la aqui para que vocês estejam visualizando, na medida do possível, a nossa oração. Opa, ficou só eu aqui na frente agora. Beleza, crianças? Então a nossa oração vai ficar ali. Ficou longe, não dá para ver direito, mas nós vamos repetindo e vamos falando. Agora vamos estudar um pouquinho, por parte, essa nossa oração. Aí eu tenho aqui, vamos pôr Jesus mais para lá um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho assim, por parte, essa nossa oração. Primeiro, nós falamos que Jesus ensinou essa oração. Primeira lição, para quem nós devemos pedir. Foi para nos ensinar para quem devemos pedir. Para quem devemos orar? Quando precisamos orar? Para quem? Para o nosso Deus. Por isso que diz ali, ó, lá no início, Pai nosso que estás no céu. E aí vem uma adoração. Santificado seja o teu nome. O nome dele é santo. Por isso nós não devemos usar o nome de Deus em vão, falar o nome dele à toa. O nome de Deus é santo. Então, quando começarmos uma oração, a gente ora para o nosso Deus. É ele quem ouve a nossa oração. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque no céu é feita a vontade de Deus. Então, quando oramos a oração do Pai Nosso, a gente está pedindo para Deus que assim como lá no céu, todas as coisas são como a vontade, são feitas do jeito como Ele quer, de acordo com a vontade dele. Então, aqui na terra também, que tudo seja feito de acordo com a vontade dele. O que mais pedimos? Qual foi a segunda lição? Ele nos ensina o que devemos pedir. O que podemos pedir a Deus na oração, além de orarmos a Ele, de exaltar, adorar o nome dEle. Ele nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. Nós podemos pedir pelo pão. E isso, Deus quer que a gente peça o alimento. Todos os dias orarmos pedindo pelo alimento de cada dia. Ele quer também que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Mas também Ele quer que a gente perdoe as pessoas. Na oração a gente diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente pede então para Jesus nos perdoar, assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoar o meu amiguinho, não perdoar as pessoas que me deixam triste, como que Deus vai me perdoar? Aí Ele também não vai me perdoar. Porque se eu não perdoo, por que que eu tenho que receber perdão? Eu só posso receber perdão, eu só tenho o direito de receber perdão se eu também perdoar. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina isso, que a gente deve pedir a Deus perdão, mas que a gente também tem que perdoar
as pessoas que nos deixam tristes, que nos deixam chateadas. E a gente também tem que pedir a Deus para não deixar a gente cair em tentação, para que a gente não faça as coisas erradas. Muitas vezes fazemos coisas erradas, né, crianças? Às vezes brigamos, xingamos ou fazemos alguma fofoca, fazemos alguma coisa errada, desobedecemos, mas a gente deve se arrepender, devemos pedir perdão a Deus e não praticar mais a atitude. Então a gente deve, deixa eu chegar mais para cá um pouquinho, a gente deve pedir perdão a Deus, devemos perdoar as pessoas e pedir ao Senhor que nos livre do mal. Pedir a Ele que não nos deixe fazer as coisas erradas e pedir a Ele que nos livre do mal. Se eu chegar mais pertinho de vocês, porque fica um pouco longe, só para vocês entenderem, tá? Então vamos relembrar aqui, orar somente a Deus, pedir pelo pão de cada dia, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, mas também perdoarmos as outras pessoas, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, que nos livre do mal, não deixe a gente fazer as coisas erradas. E por quê? Agora vamos para a terceira lição. Por que que nós temos que pedir tudo isso? Orar a Deus. Por que que nós temos que pedir pelo alimento, pedir pelas coisas que nós precisamos, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que Ele nos livre do mal, que nos ajude a não cair em tentação, não fazemos as coisas erradas. Sabe por quê? Como está no final da nossa oração. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. De Deus é todo esse mundo. Deus é o dono da terra, Ele é o dono dos céus. A Ele pertence o reino, a Ele pertence a glória, a Ele pertence todas as coisas e todo o poder pertence a Deus. Então, em quem confiar? Em Deus? Porque só a Ele pertence todas as coisas. Só Ele pode todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. A Ele devemos todas as coisas. Devemos confiar nele. Então você pode confiar no teu Pai que está no céu. Porque Ele cuida de você. Ele te ama, Ele me ama, Ele ama as pessoas. E aqueles que amam a Deus, aqueles que aceitam Jesus em seu coração, aqueles que procuram obedecer a Deus, a esses Deus ama e protege. E Deus atende às suas orações, mas de acordo com a vontade dele. Porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida, para a vida da mamãe e do papai. Certo, crianças? Então, podemos fazer essa oração todos os dias. Todos os dias podemos fazer a oração do Pai Nosso. Mas também podemos orar com as nossas próprias palavras. Desde que a gente siga mais ou menos o que está aqui. Que a gente ore a Deus, que a gente peça aquilo que a gente precisa, mas nunca se esqueça de pedir perdão também pelos seus pecados, que a gente peça a Deus para nos livrar do mal, para Deus nos ajudar a vencer as dificuldades, para a gente não fazer as coisas erradas e que Ele guarde a nossa vida. E que a gente entenda sempre que Ele é quem cuida de todas as coisas. Então você pode orar com as suas palavras também. Pode repetir essa oração, mas também pode orar com as suas próprias palavras. E assim, Deus vai estar sempre ali atento, cuidando do seu povo, de cada um de nós, certo? Crianças, muito obrigada. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma boa semana, uma semana abençoada para todos vocês. Vamos orar e encerrar essa nossa aula, certo? Pai, muito obrigada por tudo que o seu Filho Jesus Cristo ensinou para nós. Muito obrigada porque podemos orar. Muito obrigada porque podemos confiar no Senhor. Muito obrigada porque ao Senhor pertence a nossa vida, pertence todas as coisas. Obrigada porque o Senhor nos ama e guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias
e perdoe os nossos pecados, que a gente possa fazer aquilo que é da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo domingo, crianças. Tchau, tchau.